Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Lima e este é o canal Fatos Desconhecidos. Hoje trago a história de um dos pastores mais bem-sucedidos do Brasil, Valdemiro Santiago, que construiu um verdadeiro império durante o tempo que ficou à frente da Igreja Mundial do Poder de Deus. Uma história de conquistas financeiras enormes, mas também de fatos que ocorreram e mudaram bruscamente a vida do pastor. Nascido na pequena cidade de Palma, Minas Gerais, Valdemiro Santiago de Oliveira veio de uma família pobre, não passando da 5ª série do ensino fundamental. Converteu-se à religião evangélica aos 16 anos de idade. Foi obreiro, pastor e, posteriormente, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, controlada por outro homem poderoso, o autoproclamado Bispo Macedo. Quando pastor, teve a oportunidade de liderar a Universal de Sorocaba, São Paulo, e sendo um homem de confiança do Bispo Macedo, foi enviado ao continente africano com o objetivo de ampliar o campo de atuação da Universal. Em 1996, já em Moçambique, saiu para pescar com um grupo de outros 3 pastores em uma pequena embarcação na Baía de Maputo. A certa altura, o barco apresentou problemas e virou em alto mar. Apesar de não ter afundado, a solução foi nadarem até encontrarem terra firme. Segundo relatos, ele conseguiu nadar por 8 horas, até alcançar uma ilha a cerca de 500 metros de onde a embarcação virou. Um de seus amigos conseguiu ajuda com um barco de pescadores. Já os outros 2 nunca foram encontrados. Em relação ao acidente, Valdemiro disse ter passado por um livramento e que aquela tragédia tinha sido um chamado de Deus para que ele fundasse sua própria congregação. Com isso, ele passou a usar em seu livre arbítrio o título de apóstolo. A partir de então, começaram as desavenças com o líder da Universal, bispo Edir Macedo. E em 1998, ele foi afastado da igreja após 18 anos de participação ativa. Logo, ele fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus, na cidade de Sorocaba, levando consigo alguns pastores e também fiéis da Universal, da qual se tornou o maior concorrente. Carismático, mas também enérgico e polemista, Valdemiro viu sua igreja crescer e suas finanças se multiplicarem ano após ano, além de acumular uma riqueza que, podemos dizer, está muito longe de tudo que os verdadeiros apóstolos bíblicos, inclusive Jesus Cristo, jamais imaginaram possuir. O que o tornou ainda mais popular foi um acordo fechado em 2008 com o Grupo Bandeirantes de Televisão, canal que passou a exibir seus cultos 22 horas por dia por meio do Canal 21. Menos de 2 anos depois, Valdemiro já havia feito acordo com outros canais de televisão e também com algumas rádios. Geralmente, seus templos são modestos, ocupando espaços antes usados por estacionamentos cobertos e até pequenos comércios. A maioria encontra-se na cidade e no estado de São Paulo, mas conta também com várias filiais pelo interior do Brasil e fora do país. O número de templos chegou a 4.000 unidades, com mais de 9 milhões de fiéis. Em 2011, ele inaugurou um megatemplo em Guarulhos, seu maior orgulho, o qual denominou Cidade Mundial dos Sonhos de Deus, que está entre os maiores do mundo, com capacidade para 150 mil pessoas em seus 240 mil metros quadrados. Só para efeito de informação, Valdemiro Santiago nunca fez teologia e muito menos cursos de oratória. Como dizem por aí, foi tudo conseguido na raça e na lábia. Já com milhões de seguidores, Valdemiro não pestanejou em ampliar sua igreja, abrindo novas filiais também fora do Brasil, inclusive no continente africano. Segundo ele mesmo disse numa entrevista, a Mundial se espalhou por cerca de 150 países. Só que esse crescimento repentino começou a incomodar
o bispo Edir Macedo. O líder da Universal, no entanto, não ficou parado. Chegou a oferecer um montante ainda maior para o grupo Bandeirantes, a fim de que tirassem o Canal 21 do ar e, consequentemente, o culto televisionado de Valdemiro. Bom, quando o assunto é dinheiro, nem é preciso dizer que essa luta foi vencida por Macedo, não é? E a briga não parou por aí. O também dono da segunda maior rede de televisão do Brasil, a Record, usou seu canal de comunicação para atacar Valdemiro de todos os lados. Numa de suas reportagens denúncia, o pastor da Igreja Mundial foi trazido a público desta vez por, supostamente, usar o dinheiro dos fiéis para a compra de fazendas e milhares de cabeças de gado. A partir de então, Valdemiro Santiago começou a sentir o peso de sua ambição. Ele viu as transmissões de seus cultos serem atropeladas pelas da Record, que fazia questão de utilizar a mesma grade de horários a fim de derrubar a audiência da Igreja Mundial e, pelo jeito, foi uma estratégia bem-sucedida. Tanto que, em pouco tempo, Valdemiro precisou demitir alguns membros da diretoria da igreja, pois os problemas financeiros começaram a surgir. Quando digo problemas financeiros, não falo de milhares, mas milhões de reais sendo perdidos pelo apóstolo da Mundial. Valdemiro já estava acostumado a conviver com a dinheirama, tanto que ia para o seu megatemplo de helicóptero. O pastor vive em um condomínio de luxo e para ele dinheiro parece não ser problema. Mas, como tudo na vida, se algo é mal administrado, é inevitável que a hora do acabou chegue para qualquer um. Em 2015, a Mundial foi forçada a fechar suas filiais em alguns países africanos, como em Angola e também em Moçambique. Isso ocorreu por decisão do próprio Valdemiro, que considerou um golpe em sua vida apostólica. Outra polêmica envolveu seu nome, o de sua esposa e de sua gravadora, que também funcionava como gráfica, a WS Music. Nesse caso, o relógio de medição do consumo de água foi fraudado, mas quem acabou sendo preso foi o gerente da empresa e não os proprietários. Pastores de filiais da Igreja Mundial fizeram uma grave denúncia envolvendo o apóstolo. Segundo eles, a mando do próprio Valdemiro, o dinheiro arrecadado pelas igrejas devia ser enviado para a matriz, em detrimento das contas de água, energia, impostos e outros débitos. Enquanto isso, pouco era usado para pagar tais contas. O império estava deixando de existir. Valdemiro via seu mundo cair tão rapidamente quanto foi erguido. Para aquele que, sem pestanejar, chegava a pedir R$1.000 para 7.000 fiéis, dizendo claramente que precisava de 7 milhões de reais e deve ter conseguido, ver seu império sendo derrubado de uma hora para outra foi sim um grande choque. E mais, sua igreja cresceu não só por meio das doações dos fiéis e das supostas curas milagrosas, mas principalmente por arrecadar milhões com a venda de pequenos objetos, que vão desde toalhas de mão, sementes de feijão, até água que, segundo ele, era ungida e fazia todo tipo de milagre na vida de quem a adquirisse. O episódio da semente de feijão ungida ganhou grande destaque, pois foi lançado por Valdemiro como sendo a cura para o Covid-19. Enquanto sua igreja penava com a ausência de fiéis nos cultos e com a falta de dinheiro que muitos deles deixavam em seus sacos de doações. Tais produtos podiam ser comprados a preços exorbitantes, que podiam chegar a R$1.000. O tijolo ungido, por exemplo, a partir do qual o fiel poderia começar a construir sua própria casa, era vendido a R$200 a unidade. Uma colher de pedreiro, R$153. Um martelo, R$1.000. E acredite, não foram poucos os que compraram e se arrependeram, pois de milagrosos esses produtos não tinham nada. Vendia-se quase tudo o que você imaginar. O que fosse possível dizer que era ungido, que trazia bênçãos à sua vida e que faria milagres, era vendido.
Ele usava seus cultos televisionados para comercializar todos aqueles objetos. Como exímio vendedor e com uma lábia inigualável, fez fortuna em cima das pessoas menos esclarecidas e carentes que viam nele o pastor ungido de Deus. Infelizmente, para essas pessoas, o engano e o prejuízo foram grandes. Já para Valdemiro, era um motivo para dormir e acordar sorrindo para as paredes. Quanto à venda das sementes de feijão, o Ministério Público Federal precisou intervir, dizendo que o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus incorreu em prática abusiva da liberdade religiosa, colocando em risco a saúde pública e induzindo seus fiéis a comprarem um produto sem qualquer eficácia milagrosa. A revista Forbes, que costumava listar os nomes dos homens mais ricos do mundo, fez uma matéria dizendo que Valdemiro Santiago era o segundo pastor mais rico do Brasil, chegando a acumular 200 milhões de dólares em patrimônios. Aliás, não só Santiago fez parte dessa lista, viu? Outros pastores conhecidos como Edir Macedo e Silas Malafaia também estavam nesse rol. Todos eles entraram com processo contra a revista por calúnia, mas não conseguimos apurar o resultado. Malafaia, no entanto, conseguiu um pedido de desculpas em uma das páginas da Forbes. Com milhões de reais em contas a pagar, a Igreja Mundial do Poder de Deus parece ter chegado ao ápice e agora fervilha no caldeirão das dívidas. Valdemiro ainda é um homem de posses e muito dificilmente tudo que ele conseguiu em nome de sua igreja será tomado dele. Porém, corre o risco de perder mais fiéis do que gostaria, principalmente os mais atentos e bem informados. Um homem na posição que ele tem e exposto como é, precisa medir as palavras e escolher bem o que vai proferir. Afinal, nem todos estão com os ouvidos e a alma preparados para tanta coisa que ele disse. Enfim, eu fico por aqui, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Um grande abraço. Tchau!